tudo bem? Eu, Adalberto, e estamos aqui em mais um podcast sobre políticas em alta. E hoje a minha convidada especial é a Ana, uma grande amiga minha. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Eu quero que você se apresente, você fale seu nome completo e conte um pouco resumidamente a sua história. Vamos lá. Eu sou Ana Fábia, de Moraes Landulfo, agora Leopoldino. Sou casada, mãe de 5 filhos e avó de 2 netas. Acho que muita gente me conhece, também como filha da Naná. Sim. Naná aí, que tem um tempo também, tanto na política como dentro da prefeitura, trabalhou na Casa da Criança, trabalhou com a própria terceira idade, que hoje a gente trabalha. E nasci aqui em Jandira, amo essa cidade, não consigo me imaginar em outro lugar. E tô aí, na luta pra gente fazer diferença aí nessa política de Jandira. Sim, e você é funcionária pública também aqui do município, né? Sim, sou funcionária desde 2009. Comecei na saúde, né, como agente de saúde, que aí já tem aquela base de ir na casa das pessoas, estar na rua. E assim, é o primeiro passo para você entender quão é importante a política na vida das pessoas e quão necessário ver a realidade das pessoas, e que é muito diferente, às vezes, de um vizinho para o outro. Então, a política ela não pode ser de uma base só, porque as pessoas têm necessidade diferente. Sim, completamente. Cada um tem a sua própria realidade, a sua particularidade, própria... né? Exatamente. E me conta uma coisa aí. Por que você quer entrar, né, para essa vida política, essas questões políticas, apesar que você já vive isso no dia a dia? No dia a dia, né? Mas antes de você responder, hoje você trabalha em algum local da prefeitura, né? Qual local que você está trabalhando? Hoje eu estou no CPCI, que é o Centro Público, né, de Convivência do Idoso. Já estou lá há quase 8 anos. É um trabalho gratificante. A gente trabalha literalmente com pessoas acima de 60 anos, que é um público prioritário, né? Enfim, porém, esse trabalho ele vai mudando de acordo com o decorrer do tempo. Por exemplo, a princípio, a gente tinha um trabalho mais voltado para atividade física apenas, algo do tipo. Hoje, a gente já conseguiu entender que a terceira idade em si, o que ela mais precisa é ser ouvida. A grande maioria das pessoas precisam ser escutadas. E a terceira idade, hoje a gente não faz só essa parte de exercícios e tudo. A gente exerce também aquele trabalho de saúde mental, de sim, ouvir, que é importantíssimo, né? De orientar. Sim, a maioria das pessoas ficam doentes muito mais por estarem só depressivas ou ao Deus dará. Então lá a gente exerce muitas funções. No meu papel exato lá, eu sou orientadora social, o que não é muito diferente do papel original do agente de saúde, sim, que nada mais é do que um agente de ação social. Se você pensar, a gente busca e leva até os nossos governantes tudo que a gente escuta nessa base. Demanda deles, né? A gente vai de baixo para cima, né? Então, a terceira idade em si, para mim, ela é um ponto X. Hoje, na política, se for falar qual que é a minha maior proposta, sim, fazer com que a terceira idade se expande no município, porque a gente tem um equipamento onde a gente não consegue atender a uma demanda maior. A gente hoje tem 252 idosos divididos em várias atividades. Mas essas atividades ainda é muito pouco, a gente não alcança 3% da população idosa do município. E muita gente nem conhece o CPCI, nem sabe que ele existe e de quão importante é aquilo, né? Só para quem já passou por lá que consegue explicar de uma forma diferenciada, né? Como que é o trabalho, como é o desenvolvimento. E assim, o ganho é nosso. Sim, e eu mesmo já fiz alguns trabalhos lá, sim, que é lindo o trabalho de vocês, que vocês vêm trabalhando com os idosos, a forma que você conduz os idosos, né? Eles parecem
voltar a ser jovem, criança novamente. Exatamente. Porque a forma que você fala com eles, eles escutam, eles obedecem. Eu acho que eu fui em algumas atividades como jogos, festa, bailes. Então, assim, tudo que essas pessoas precisam é disso. É de ter atenção, de ter aquele mecanismo que muitas das vezes acaba o idoso ficando sozinho, principalmente nos seus finais de semana. Eles perdem muito. Eu não sei se é impressão minha, porque é muito difícil fazer uma narrativa se você não conviver 100% do tempo com eles. Mas assim, os próprios familiares em si, não de todos, mas de uma grande maioria, entende que o idoso não precisa mais daquela atenção da família. Sim. E também eles acabam ficando muito tempo. Por exemplo, o idoso ele vai conversar, o próprio familiar não quer dar aquela atenção. E às vezes eles têm uma riqueza tão grande na fala, eles têm tanto para oferecer, e que nos faz muito bem. Então a gente escuta muito. E hoje a gente até fala muito lá, a gente é constituído de um grupo pequeno de pessoas no equipamento, mas de pessoas muito comprometidas com esse equipamento. E a gente entende que são partes da nossa família e eles nos tratam como parte da família. Então a gente, vamos lá, no final de semana, entre ir para um parque e fazer um baile e estar com a terceira idade, a gente quer ficar com a terceira idade. Eu vejo uma coisa muito, muito estranha. Eu tinha medo de envelhecer. Aí fui trabalhar com a terceira idade. Hoje eu não vejo a hora de fazer 60 anos e estar fazendo tudo que eles fazem, tudo que a gente consegue, mesmo que de uma forma pequena, com uma cidade que não tem tantos recursos. Olha que bonitinho. Que não tem tantos recursos assim, a gente oferta o melhor. Sim. O melhor da gente, o melhor que a cidade pode ofertar. Então isso faz da vida deles uma grande festa. Sim. Pode deixar o Betinho aqui. E por que você quer entrar na política? Então, meu amigo, como você mesmo disse anteriormente, eu não quero estar na política porque eu já estou na política. Eu já sou politizada há muito tempo e também já fui assessora de um vereador do município. E a política faz parte do nosso dia a dia, ela está contida em tudo. A diferença de ter um cargo, né, como um vereador, é o quanto poder você tem de fazer um projeto de lei, de mudar a vida do que você escuta mesmo na rua. E o que também eu acho muito justo, todo projeto deveria primeiro ser discutido com a população. Mas prioritariamente, a gente tem um projeto com a terceira idade, onde a gente precisava ter um complexo, né, maior, com outras coisas, não apenas o salão, que é pequeno para atender 250 pessoas. Hoje a gente tem uma parceria com a ETEC, que cede a quadra para a gente, e a gente faz aulas de pilates com eles lá, o professor Rafael ministra essas aulas, o professor Vandré faz o Tai Chi Chuan ali dentro do ambiente, mas já não temos como atender mais, a gente tem uma fila de espera aí de 100 idosos, isso porque a gente não divulga, porque se a gente divulgasse, a gente não teria como atender. Então, o nosso maior projeto é fazer que isso se expande e que a gente possa atender uma população muito maior e ter mais profissionais ali dentro. A gente tem o professor Rafael, o professor Vandré, a Jane, que é a professora de educação física, temos o Ari, que acompanha os idosos, né, monitorando também, temos a Sandra, a Rosângela, não posso esquecer de ninguém, assistente social, que é a Vanessa no momento. Sim. Mas tudo isso se faz necessário um complexo, o que o Dr. Sato também já fez essa promessa de uma certa forma para os idosos, mas a nossa briga é essa, entrar para fazer a diferença na vida da terceira idade. Porque para alguns políticos... É que assim, para nós, eu vou falar assim, né, por mim, hoje eu sou uma pessoa jovem, hoje eu tenho todas as condições, mas amanhã eu quero estar participando.
né, da terceira idade. E aí eu quero e todos chegar nós lá. vamos chegar lá, né? Sim, assim nós esperamos, né? E aí eu quero chegar lá e saber que eu tenho um espaço, que eu vou ter o meu direito de fala, que eu vou ter o meu direito de voz e que eu vou ser escutado, né? E o que é muito bom você dizer isso, porque o idoso tem direito. E aparentemente, pode ser que eu esteja muito errada, a grande maioria dos políticos em si não Sim. investe no idoso, porque o idoso nem sempre ele não tem mais a obrigação de votar. Então, talvez, por isso, eu digo talvez, porque eu não posso julgar o que o outro pensa, o investimento para idoso é Mínimo, né? mínimo, assim como para o morador de rua, porque qual é a vantagem? Entende? Sim. Pode ser um pensamento errôneo, mas é o que a gente escuta muito do próprio idoso. A gente não tem mais valor. Então, vamos valorizar o idoso. Vamos colocar alguém lá que conhece de perto. Que sabe fazer o trabalho, que tem como Sim. base, né? Desde o alicerce. No final das contas, o maior ganho lá não é o exercício. Uhum. É o convívio social que eles adquirem um com os outros. Eles casam, eles divorciam, eles brigam, eles se juntam, eles riem, eles dançam. Sim. Eles são pessoas com mais idade que a gente, mas com mais energia, inclusive. Eles têm tudo, como qualquer pessoa. Por que alguns idosos são excluídos? Por quê? A gente sempre se pergunta por quê. Então, por que não fazer a diferença? Sim. Aí, e falando nessa questão de diferença, aí eu vou entrar nessa parte, né? Da mulher dentro da política. O que você acha da mulher, né? Dentro da política? Então, eu vejo uma família de mulheres muito fortes, determinadas, pioneiras, trabalham desde sempre. Eu sou de uma família que chegou em Jandira em 76. Eu nasci em 77. E desde que eu me conheço por gente, eu ainda tinha 2 para 3 anos quando minha mãe me levava para feira. Então a gente é mulheres que foram ser feirantes. O que era ser feirante? Era aquelas pessoas que pegavam umas barracas, colocava no carro e ia vender seus produtos onde quer que fosse. Então eu tenho uma família de 4 mulheres que eram feirantes, que tinham que dirigir e ter toda aquela dinâmica, toda né? aquela dinâmica de venda, de dirigir. Então, para mim, sempre foi muito natural a mulher estar no comando. Para mim, eu nunca vi uma diferença. Para mim, eu nunca senti diferença entre os homens e as mulheres. Uhum. Eu comecei a perceber que existia uma diferença quando eu fiquei mais adulta. Só que aí eu já tinha sido formada por mulheres fortes. Que isso daí é algo assim, né? Esplendoroso. Elas eram empreendedoras, elas já eram pioneiras, porque eu comecei a perceber que poucas mulheres dirigem, poucas mulheres têm poder. Por quê? Não faz sentido. Para mim, a mulher na política, ela tem um grau de importância tão grande que se você for em qualquer gabinete, você não vai ver só homens. E a maioria dos gabinetes são mulheres como chefe de gabinetes. Vai na Câmara Municipal hoje e vê quantos homens tem no administrativo. Então, tudo bem. O homem está sentado na cadeira, mas a linha de comando por trás dele é toda feminina. Sim, isso é verdade. Os agentes de saúde no município de Jandira, a grande maioria mulheres. A enfermagem são mulheres, a grande maioria são mulheres. As chefes de unidade são mulheres. Eu não gosto muito dessa pauta, mulher é melhor que homem. Eu acho que a pauta é somos iguais. Aqui temos pensamentos diferentes, mas na cadeia alimentar um tem que andar do lado do outro. Eu não gosto muito da medida, eu sou melhor porque eu sou mulher, e você não porque você é homem. Não. Sim. Temos pensamentos diferentes, fazemos políticas públicas de nível diferente, até mesmo porque a mulher, ela tem uma visão diferenciada do homem, e não tem problema nenhum nisso.
Eu vou citar o meu esposo nesse momento, porque ele estava lendo uma reportagem da Jovem Pan outro dia. E existia nessa reportagem uma fala de que porque mulheres não votam em mulheres ou porque as mulheres não estão tão no poder. E eu achei super interessante isso. Porque, de verdade, na reportagem não dizia exatamente que as mulheres não votam em mulheres, e sim que elas são maiorias. Se criou esse mito que mulher não vota em mulher, e que eu acho que os homens usam isso muito bem. E que a gente tem que quebrar esse tabu. Porém, outro dado interessante é que um homem, quando ele está falando ao microfone, no púlpito, defendendo a sua ideia, falando sobre si ou sobre o que ele vai fazer, mesmo que ele esteja com uma voz alterada e falando alto, o que o homem é? Um cara bravo, defensor dos seus ideais. Quando é uma mulher que está fazendo isso, geralmente ela é tida como a louca ou está na menopausa. O porquê, né? Por quê? Por quê? Quem criou esse mito? Então, tem que tirar essa ideia de que mulher não vota em mulher, de que o homem tem mais poder, ou que a mulher é melhor que o homem é melhor que a mulher. Não, nós somos iguais. Brigamos por direitos talvez diferentes, porque somos mães, porque se a gente vai falar da saúde da mulher, obviamente que uma mulher conhece mais sobre saúde da mulher. Sim. Não faria nem sentido se fosse ao contrário. Sim, se você vai pensar nas creches, todos nós fomos criados de uma certa forma para entender que a mulher que cuida do filho. Hoje vem se mudando essa ideia, muitos homens cuidam dos seus filhos. Porém, a mulher, quando ela vai pensar na outra mulher, ela pensa assim, nossa, mas se tivesse uma creche com mais tempo, né? Se essa mulher fosse mais assistida, ela teria um tempo melhor para ficar com a sua família, porque hoje a mulher trabalha e cuida dos filhos. Uhum. Não a sua maioria, mas é o que prioriza. Então é meio complicado esse tema, assim. Mulheres na política, sim. Sim, e sempre. Se tem, igual eu falo, se existe uma cota dentro dos partidos, né, que precisa ter mulher, por que não tem essas cotas dentro da Câmara Municipal também? Eu já arrumei uma briga por causa disso esses dias. Porque eu acho assim, ó, se 30% dos partidos precisam obrigatoriamente abrigar as mulheres, nós temos aqui, se eu não me engano, são 13 vereadores, né? Porque 3 cadeiras não são da bancada feminina, que deveria, porque já que existe cota então por cota seria obrigatoriamente também por isso. Obrigada por essa pergunta. Eu esperava muito tempo para responder uma pergunta assim. Eu já tive essa pergunta para alguns colegas, inclusive políticos, né? Porque aparentemente política é uma profissão, o que eu discordo, mas a política em si, ela existe e somos nela. E eu falei com um coleguinha esses dias, eu acho um grande absurdo, já que se obriga, e não é uma cota feminina, para falar a verdade, é cota de gênero, né? Uhum. Precisa de 30% de gênero oposto em qualquer partido. Senão esse partido não pode concorrer. Uma vez que existe essa cota obrigatória, automaticamente se entende que essa cota é obrigatória porque quer a participação de um gênero diferente na política. Seja mulher ou homem. Discutimos o fato de ser mulher porque não temos tantas mulheres assim na política. E sim, de fato, a grande maioria das mulheres, elas preferem não se envolver na política por N motivos. Um deles eu acho que é porque a grande maioria se sente usada como escada e não querem isso. A outra parte é porque a política é tida como um centro de discussões. E discussões para muita gente pode parecer com briga. Uhum. Então a mulher que não é politizada, ela não vai para esse termo porque ela entende assim, o que eu vou fazer lá? No mundo masculino, ninguém vai me ouvir, porque a gente tem que se fazer ser ouvida. Eu, particularmente, vou falar por mim, não tenho dificuldade nenhuma de ser escutada, porque eu me faço ouvir. Sim.
Eu me faço ouvir. Eu até outro dia me falaram que eu sou brava. Eu não acredito que eu seja muito brava, mas eu me faço ouvir. Ninguém me cala. Se eu precisar falar, eu vou falar. Eu acho que desde quando você esteja dentro do seu direito, você precisa falar mesmo. E não precisa faltar com educação nem com respeito Sim. a ninguém. Então, eu tenho uma opinião pessoal, só minha. Eu acredito que não se faz essa proposta de mudança, que isso tem que vir lá de cima, Congresso Nacional, Senado, enfim, sancionado por presidente, uma vez que é a justiça eleitoral, né? E ela é territorial, é toda a nação. Por quê? Talvez não seja interessante, de fato, para a grande parte dos políticos que a gente está falando da parte Sim. masculina, dividir o palco com as mulheres. Uhum. Aí, vamos lá, a discussão com o coleguinha. Eu disse isso, ele falou assim, não, mas tem que ir para disputa. Mas quem está dizendo que não tinha que ir para disputa? Mas vamos falar de uma colega que teve 825 votos e ficou fora, tendo outros homens que não tiveram, acho que 2 ou 3 homens que tiveram menos votos, que ela entrou por cota pelo partido. Pelo coeficiente. Pelo coeficiente. Né? Uhum. Então, automaticamente, ela disputou. E ela teve mais voto do que 3 coleguinhas que bravamente, sentou. Né? E bravamente, porque não é fácil fazer política sendo mulher, porque automaticamente já existe uma cultura que a mulher tem que ser menos. Ela tem que ouvir mais e falar menos. Então, uma mulher com 825 votos equivale a mais de 1.500 votos masculinos. Ou mais Ou até. mais. Porque então, é muito difícil, né? É muito difícil. E sem dizer, numa política onde você tem como base de apoio você mesmo. Sim. Porque não é tão investido na mulher. Posso fazer até uma ressalva, porque hoje a gente está sendo bem assessorada com material com o nosso prefeito, nosso futuro prefeito, digamos assim, né? Prefeito que está em exercício e que provavelmente será reeleito. Porém, ainda assim, ainda precisa se dizer, quero, porque eu sou igual, eu não quero menos, eu não quero mais, eu sou igual. Então, se o Adalberto tem praguinha, quero praguinha. Que é o certo, partido, né? Falando em partido. Sim. Se o Adalberto tem bandeira, quero bandeira. Mas será que é mesmo necessário uma pauta dessa? Não era uma coisa para ser que natural? Deveria ser... Natural. Já que eu tô fazendo essa quantidade de material para fulano, para ciclano, beltrano, tem que ser Sim. todos iguais. Chega a ser meio estranho você ter que ter uma cota para ou aceitar a mulher ou para que ela concorde estar ali na política. Sim. É meio fora do padrão do que seria natural. Mas super entendo. O tempo, as vidas vêm mudando e a gente vai se adequando. Para mim é estranho porque a política é natural há muito tempo. Sim. E saindo um pouco e voltando, né? E falando de política, você, desde o começo, você falou que sempre trabalha com mulheres guerreiras, mulheres que lutaram, mulheres que fazem parte de movimentos, né? E você, né? Como que começou? Você já fez parte de algum movimento? Você faz parte de algum movimento que hoje você atua dentro da política ou fora da política mesmo, igual alguma questão social, alguns trabalhos voluntários? Na verdade, eu não participo de movimentos específicos, mas qualquer movimento me atrai. Então, tudo que precisa ou que chegue em mim, eu vou assistir, eu vou estar dando assistência. Porém, a gente
eu vou falar uma coisa que pode parecer meio estranha, mas eu gostaria muito, 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 de além do projeto que eu tenho com a terceira idade, trabalhar com morador de rua. A gente já trabalha, né? A gente tem hoje aqui o emergencial, que quando entra no frio é o SOS, baixas temperaturas, no que eu faço parte. E a gente faz um trabalho também nas tendas em São Paulo, no nosso caso, na República, e que a gente tem esse trabalho muito próximo com os moradores de rua. E é tão interessante. Você ouvir a história, todo mundo tem uma história. Sim. Eles não nasceram moradores de rua. A maioria não teve... Eles tiveram uma escolha. Mas depois que escolheram, não tiveram opção. E é estranho, né? Porque é um público que parece não ser interessante para ninguém. Mas é uma coisa que me acalma, me acalora. E é o mesmo sentimento pela terceira idade. Vai no mesmo segmento. Eles precisam ser ouvidos. Uhum. Tá. E você falando dessa questão aí, né? Tem também, pelo que eu entendi, o seu primeiro projeto, você ganhando como vereadora, no seu primeiro trabalho como vereadora, o seu primeiro projeto será para a questão dos idosos, né? Será um projeto de lei pedindo complexos para a terceira idade. Sim. Sem sombra de dúvidas. E aí depois disso, aí vem outros complementos. Aí vem vários outros, principalmente ligado à saúde. Uhum. E a saúde, ela é tão importante, mas tem uma coisa assim, dentro do que a gente fala de saúde, o maior trabalho que a gente tem que fazer com as pessoas, ele é social, sim. Porque se a pessoa tem trabalho, ela tem qualidade de vida porque ela tem alimentação saudável dentro de casa, ela tem uma saúde financeira, ela tem saúde mental. E tudo leva à mesma coisa. Uma pessoa que tem um trabalho, que ela tem como pagar suas contas, sustentar a sua família, principalmente os pais de família ou as mães hoje de família, dificilmente adoece porque estão trabalhando. A maioria das pessoas adoece porque não estão trabalhando. A saúde mental leva as pessoas a... Inclusive, estamos em setembro, falando de saúde mental. E elas levam as pessoas a perderem o rumo, perderem a identidade. Uma criança fora da escola porque o pai precisa trabalhar, não tem quem deixar, não tem um trabalho fixo, ou a mãe não tem. É muito difícil. Então, assim, eu acredito que fora a terceira idade é procurar ter como ajudar o governo, no município de Jandira, como ofertar trabalho para essas pessoas. Porque a gente vê muita carência. Sim. No final das contas, o vereador, a gente sabe que tem um trabalho X, que é legislativo, que é fiscalizar, que é fazer valer. Mas, de fato, a grande maioria dos vereadores, eles atuam muito na área social. Por quê? Porque, infelizmente, o sistema não está, de alguma forma, suprindo isso. E quando eu falo sistema, não estou falando do municipal, estou falando do sistema no país no geral. No geral, né? No geral. Uhum. E aí, quando a gente não consegue, a gente, enquanto sociedade, ter tudo que é necessário para ser um cidadão, porque aonde começa o cidadão? Quando ele tem um emprego, um documento decente, o seu filho está na escola, como que faz valer o direito do cidadão? Bom, o trabalho do vereador já começa aí, porque já começa fazendo... Então você iria buscar mecanismos para que trouxesse mais empresa, trouxesse mais emprego para o município, sim. buscar parceria, buscar parceria, fora, afinal de contas a gente tem um trazer partido. Cursos, Exatamente. trazer para tudo isso para poder melhorar dentro da vida do cidadão. Não é simplesmente virar para ele e falar assim, olha, eu vou te ajudar a conseguir um Bolsa Família, vou te ajudar nisso. Não, é buscando mecanismo para que ele possa se levantar. Ser autossuficiente. E ser autossuficiente. Claro que quem não tem condições precisa sim da ajuda social. Óbvio, é o mínimo que o governo pode fazer. Porém, como que
É igual tirar uma mulher da casa onde ela está sendo. Está sofrendo violência. Tá, você tira, leva para um abrigo. E depois? Sim. Ela vai sobreviver como? Essa mulher, de repente, nunca trabalhou. Sempre dependeu do homem, porque o homem, quando ele é o provedor da casa. Na verdade, o cara violento, ele sempre é o provedor da casa. Porque a mulher, ela não tem o direito de escolha. E ela só não tem direito de escolha se ela não puder se sustentar. E geralmente, eles são dominadores. Então, essa mulher, ela sai, muitas vezes, sem estudo de casa. Sem saber o rumo a tomar. Eu fui uma dessas. Mas eu tinha estudo, porque eu sempre tive uma família muito forte. A única briga que a gente tinha era estudar. Então, eu me vi em um momento, quando me separei, lá longe, há 20 e tantos anos atrás, o que eu vou fazer? Eu tenho 3 filhos, vivo com um homem que é violento, mas ele paga as contas e dá conforto para os meus filhos. Sim. E para mim. Isso é suficiente? Um belo dia, falei, não mais, e saí de casa. Ainda bem que eu tenho uma grande família, eu tenho uma mãe incrível. Porque se não fosse ela, eu não sei se eu teria vencido. Porque é muito difícil o mundo, você olha para trás, vê 3 filhos, e vou te falar, muita gente boa passou pelo meu caminho. E pessoas que hoje ainda estão no sistema, como a Verônica, como a Bianca, pessoas que me auxiliaram. E quando eu cheguei na assistência social do município, não tinha muito, mas tinha palavras e conseguiu me ajudar. Eu fui beneficiária do Bolsa Família por um bom tempo. É porque eu penso que o Bolsa Família é algo emergencial. Emergencial. Né? É igual eu falei, no seu caso, a pessoa precisa sim ter naquele período, e depois é igual você disse, buscar mecanismo de trabalho, de curso, de organizar sim. A vida dessa pessoa. Quando ela tiver com a vida dela organizada, aí ela dá o passo dela. Exatamente. De voltar a ser o verdadeiro cidadão. E eu acredito que a maioria das pessoas tem boa índole. E assim, como no meu caso, que primeiro eu fui beneficiária do PET, que eu acho que nem existe, nem sei se existe ainda, que eram por 18 meses o tempo máximo. E aí eu tive mais 4 meses de Bolsa Família. Mas aí eu consegui estar autossuficiente e eu fui lá e falei, não preciso mais. Sim. Então eu acredito que, principalmente as mulheres, vamos desmitificar, mas assim, a mulher geralmente ela é muito honesta no que ela sente, no que ela quer. Sim. Então, se ela tem um emprego onde ela consegue sustentar os seus filhos, está bem, ela pensa no próximo. Ela fala assim, olha, ou não sei, não tenho ideia como está hoje, mas toda cidade tem uma cota. A gente vem lá de trás, a gente sabe toda a parte administrativa, então a gente começa a pensar e falar. Mas assim, a gente sabe que existe uma quantidade, exatamente uma cota para cada município. E aí, se eu tenho 2.000 pessoas já inscritas no município de Jandira, por exemplo, eu não consigo pôr 2001. Eu preciso que alguém saia para dar vaga para a próxima pessoa que está precisando. Sim. Então, também, quando as pessoas conseguirem entender e colocar isso como se colocar ao lugar do outro, tem uma palavra certa para isso, mas se colocar no lugar do outro mesmo. Mas eu acho que essa é a palavra certa. É você saber se colocar. É porque assim, as pessoas pensam só na dor dela. Quando passa, ela não pensa na dor do outro. Né? E precisa se pensar na dor do outro também. Exatamente. Quando as pessoas começarem a se colocar no lugar do próximo, elas começam a entender que um lugar só vai para frente, pode ser um país, uma cidade, um estado, a partir do momento que todo mundo tem a mesma atitude, ser solidário. Não basta ter palavras, muitas coisas são feitas com ações, e ações muito simples. Às vezes uma ação muito simples muda o rumo de uma grande história. Sim, e falando nessas questões de pequenas ações, né? Vamos falar, porque está muito em alta essa questão do meio ambiente, dessas queimadas que estão provocando aí, né? Dentro disso, você, né?
Até teve aqui em Jandira também, tentaram fazer 2 incêndios criminosos, e vocês que estão assistindo, denunciem, vão lá, falem. Liguem para a polícia, liguem no corpo de bombeiro, dê um jeito de pegar esses criminosos, Exatamente, né? a denúncia pode ser anônima, não pode? Sim, pode ser anônima também. As pessoas, elas têm muito medo, né, hoje. De denunciar, porque se uma pessoa tem coragem de botar fogo numa mata, à toa, criminosamente, realmente é um criminoso. Sim, e você, né, nessa questão de meio ambiente para a cidade, você tem alguma proposta nesse sentido de poder estar ajudando a cidade a... Então, essa parte do meio ambiente, se eu falar a verdade para você, eu nunca parei para analisar. Eu vejo hoje, assim, muitas árvores, por exemplo, sendo cortadas sem nenhuma pergunta, mas eu também vejo que o município está punindo muito por conta disso. Mas, particularmente, eu nunca parei para analisar essa questão a fundo. Uhum. Se eu disser que sim, eu vou estar sendo uma pessoa falsa, e eu não sou. Enfim. Mas eu acredito que é isso, assim, as pessoas... trazer o cultivo de casa, né? O meu digníssimo esposo, ele estudou numa escola onde se plantava. Sim. Se ensinava a fazer horta, explicava-se quando se tira uma árvore tem que pôr outra. E aí voltamos à educação. Eu acredito que o meio ambiente, ela só vai mudar a gente. Pode até tentar muitas vezes, mas quem já tem essa construção na memória de que desmatar e construir, talvez a gente não consiga mudar. Mas se a gente trouxer isso dali da base, educando já na escola o quanto importante é economizar água, né, economizar energia, que tudo é gasto, e também plantar, cultivar, talvez isso a gente consiga mudar com o decorrer do tempo. Sim, até você fez eu lembrar, porque assim, eu também fui assessor, eu também fui assessor de um vereador aqui no município, e na época eu fiz um projeto para o Fundo Social, né, que era dessa questão da horta comunitária nas escolas. Sim, eu lembro. Né? E aí começou a andar, né, isso foi na época que o nosso saudoso prefeito Braz era vivo, e aí a doutora Anabel tentou implantar, continuar, só que aí acabou parando, né? E você fez eu lembrar disso, nessa questão de retomada. E aí você voltando a falar dessa questão de cultivo dentro das escolas, isso pode ajudar tanto dentro da escola, na alimentação dos alunos, quanto nos familiares ali ao redor, que talvez aquela mãe não tenha a possibilidade de comprar um alface, sim, de comprar um tomate, e tendo uma horta comunitária, ela pode ir lá ajudar tanto a plantar e ensinar o filho, quanto ir lá colher também. E a gente tem essa ideia, inclusive, no próprio pequeno espaço que a gente hoje tem no CPCI, já foi pensado. Porque, gente, é muito gostoso. Plantar é gostoso, ver crescer é gostoso. Você poder comer algo que você plantou. Óbvio que a gente vive numa cidade de pedra. Sim. Dificilmente a gente vê aqui isso acontecer. Mas o interior é muito comum. E existe um espaço para fazer essa horta comunitária. A gente já foi sugerido, né, pelo Guari sobre isso, e também a ideia morreu. E isso é o grande problema. Vou te dar um exemplo simples de como as ideias morrem. Elas morrem porque as pessoas passam. E aí, por exemplo, hoje a gente tem um projeto muito bacana na terceira idade. A gente faz um trabalho muito legal. E tudo isso, quando o nosso atual prefeito chegou, ele não conhecia. Então, com o decorrer do tempo, foi conseguindo mostrar, a gente foi conseguindo mostrar o trabalho, e esse trabalho cresceu. E assim, a gente, graças a Deus, não foram negados nada. Tudo que a gente precisou, a gente foi assistido nesse governo. E ele já entendeu da importância do complexo.
Mas quando muda o governo, nós que somos funcionários públicos de carreira, já somos Sim. concursados e tal, a gente sabe que zera. Sim. E aí começa de novo uma corrida contra o tempo para provar o quanto importante é para que isso funcione daqui 3 anos e meio. E aí já também pode acontecer de mudar novamente. Exatamente. Então aí isso acaba dificultando, Exatamente. atrasando. Dificulta. Pode parecer clichê, mas às vezes é muito necessário que o trabalho realmente continue de onde parou. E só continua de onde parou se realmente permanecer. Porque por melhor que seja a intenção, por melhor, e a gente sabe disso, eu tô no 5º mandato, você tá indo para isso também, né? Sim. Então, assim, por melhor a intenção que seja, todo mundo quer implantar o seu jeito de ser. Eu não quero parar e olhar o que foi feito. E eu acho que faz até parte do ser humano, o que precisa ser melhor visto isso. Porém, eu não quero parar de continuar. De repente, eu quero implantar o meu jeito de ser. E aí se troca funcionário, se muda de lugar para o outro e tudo inicia do zero novamente. Então, talvez se a Anabel tivesse permanecido, a sua horta estaria brilhando. Porque era uma ideia que ela havia aceitado. Sim. É muito difícil, né, pra gente então, que vai permanecer. Isso. E de um tempo pra cá, sempre teve essa questão de tumulto de troca. Desde a época do falecimento, Brás, teve a troca pra Anabel, teve a troca pra outros prefeitos. Pro Wesley. Teve a troca... Nossa, teve... Divertida essa. Isso. Teve várias trocas e aí os trabalhos, igual você falou, não teve uma continuidade, não teve um desenvolvimento. Porque muda toda uma administração, não muda só o prefeito. Muda tudo. Muda todo o secretariado, Muda as os ideias. secretários de secretariado, muda as ideias. Eu tenho, de repente, voltado uma ação mais para a saúde, o outro mais para social, o outro mais para a educação. Porque, na verdade, todo mundo tem que agir em todos os departamentos, né? Porque mas desde quando faça uma continuação dos Exatamente. trabalhos, as coisas começam fluindo, né? Aí todo mundo igual fala assim, mas Barueri é melhor, mas Itapevi tá melhor. Mas por quê? Lá teve as continuidades. Não tá quebrando, né? Exatamente. Isso. E aqui em Jandira nós esperamos que também não se reelege um prefeito aqui desde 2008. Isso. Então, e eu acho que isso é importantíssimo. Reeleger um prefeito para que continue, né, esses trabalhos, esses mecanismos. Finalize, né? Finalizem os projetos que estão já em andamento. Né? E aí eu vejo que Jandira melhorou muito. Né? Mas você, sendo vereadora, nós sabemos que Jandira pode melhorar muito mais. Com certeza. E você, né, como vereadora, no que você estaria ajudando a Jandira a melhorar mais? Então, eu acredito que o diálogo é a grande resposta. Porque o vereador, ele não faz escola, ele não faz hospital, ele não faz nada disso. A grande arma do vereador é o diálogo. É saber conversar e argumentar para que as coisas aconteçam. Porque quem faz acontecer é o administrativo, não é o legislativo. Mas o legislativo tendo uma boa comunicação, estando aberto a ideias, a ouvir, ser ouvido, faz toda a diferença. Eu particularmente já disse, né? Eu não sou vereadora, mas graças a Deus eu estou na política há muito tempo e tenho realmente um leque aberto. Eu entro em todas as secretarias, falo com todos os secretários. E eu vejo algumas coisas que talvez o próprio secretário não consiga ver, porque é uma cidade onde tem muitas demandas. Então, hoje mesmo a gente estava falando sobre zeladoria. Uhum. Existem alguns lugares que estão precisando ser vistos, mas será que o secretário de obras, por exemplo, já foi notificado sobre isso? Já foi falado? Porque muita gente fala muita coisa. Mas e chegar ali e dialogar antes de
de fazer o escarcéu sobre a situação, será que não se resolvia? Isso é um ponto que você toca muito bem, porque é igual eu sempre falo, se você não leva até a pessoa, né, até a pessoa que cuida daquilo, talvez é tanta coisa que a pessoa está cuidando ali naquele momento, que ela vai dando atenção, e quando chega determinada coisa, é onde ela fala assim, não, peraí, eu preciso ir ver isso também. Exatamente. É a mesma coisa, você está lá trabalhando, fazendo um bom trabalho com os idosos, mas você... Talvez aconteça alguma situação que você não conseguiu chegar até lá, até que eles venham e falem assim, olha, nós precisamos disso. Então eu acho que só falar mal não adianta. Não adianta. Eu acho que precisa ser notificado. E a grande jogada é ouvir quem vem falar com você. Sim. O povo é o maior fiscal. Uhum. Então quando alguém fala pra você, olha, você viu tal coisa? Vai até lá, veja. Eu tive uma experiência não muito legal. A gente estava, acho que, se eu não me engano, a gente estava até junto nesse dia, no mesmo trabalho. E onde houve uma fala falando sobre o SOS. Onde existia um casal que estava num carro, num determinado bairro, e não foi detectado pela equipe de abordagem. Mas espera aí, a gente tem um roteiro que a gente faz grandes avenidas, mas tem lugares que a gente não alcança, porque a gente também não consegue alcançar os 4 cantos da cidade. Mas aí, você é um fiscalizador da cidade, você é um vereador. Sim. E aí você viu que lá, naquele lugar, que por algum motivo não estava no roteiro, ninguém passou, e tem uma família lá, que está morando no carro, algo do tipo. Qual seria o seu papel? Ir lá, pegar o microfone, num dia de sessão e fazer um escarcéu? Ou, de repente, ligar para o secretário da pasta e falar assim, olha... Está acontecendo isso. Eu acabei... Pode. Eu acabei de ver uma família que, olha, eu vou anotar o endereço. Será que a equipe, alguém pode vir até essas pessoas? Porque é muito difícil você descobrir que tem uma pessoa em tal local e que por algum tipo de ego você não foi avisado, porque eu precisava fazer politicagem com aquilo. Sim. Então, essa visão, eu acho ela egoísta, eu acho essa visão medíocre, para falar a palavra correta, e eu vejo muitos políticos utilizando disso só para falar mal do coleguinha. Uhum. E quem perde com isso é a população. Sim. Então, e a gente sabe o trabalho que a gente exerce, a gente sabe, não foi comigo em especial, mas não importa, porque também tem o outro lado. A gente fala muito da população, mas e nós funcionários? E quantos Sim. funcionários? Como que gente que cuida de gente não está sendo bem assistida? Porque como é que você vai trabalhar e não está sendo respeitado no seu trabalho, que você vai conseguir desenvolver um bom trabalho para pessoas? A gente trabalha com gente. Sim, com outro ser humano. O outro ser humano, mas você também é um ser humano. Então, eu falo muito assim, que quando eu estava no posto de saúde, por exemplo, tinha muitas situações da pessoa chegar virada no saci, mas xingando horrores. Eu nunca me senti pessoalmente ofendida, porque a pessoa está falando do sistema, e você é o sistema. Você faz parte daquele sistema. Você faz parte. Talvez, e a gente sabe que não é com a gente, por conta que talvez foi o outro que acabou fazendo com ela, só que ela já tá ali tão cansada, tão chateada com tudo que vai acontecendo com ela, que na hora que ela pega alguém, ela desabafa. E a gente momento, volta, né? Na saúde mental. Sim. Como é que estava aquela pessoa? Será que ela tem um acamado na casa? Será que ela tomou café de manhã? Será que ela teve o dinheiro do pão para os filhos? Então, a princípio, a pessoa vai gritar horrores. Eu vou ouvir. E depois que ela terminar de falar, fala assim, sim, mas e agora? No que eu posso te ajudar? Então, a grande jogada é sempre ouvir.
ouvir o que a população precisa, ouvir o que às vezes o funcionário precisa, porque talvez ele também está num mau dia. Sim. Ele chegou, ele também tem problemas, é um ser humano como qualquer outro, e de repente só basta ele ser ouvido, de repente dá para resolver. Só que as pessoas não querem ouvir, a maioria das pessoas não tem paciência para ouvir o próximo. Até porque elas também estão cansadas, Elas né? estão cansadas. Nós estamos cansados. Então, a grande jogada é sempre ouvir e tentar, no melhor do que você pode, até o que você alcança, fazer. Sim, isso é verdade. E estamos chegando ao final. Nossa, né? que foi tão divertido. É que é rápido, né? É Eu uma achei coisa. super legal. E pra você ter ideia, já deu mais ou menos uns 40 minutos. Porque e a gente gostaria de falar muito mais. Muito mais, nós né? dois, então, coitado dele. É verdade. E eu quero que você deixe aí, né, pro pessoal que estão nos assistindo, as pessoas que vão assistir, que você deixe aí suas redes sociais, seu número de candidato, aonde as pessoas possam conhecer você melhor. Então, você tem aí os seus 5 minutos para você poder fala o seu número, fala os trabalhos, fala o que você quer realizar. Fique à vontade, todo seu. Então, eu sou Ana Fábia, eu sou do Partido Progressista. Meu número é 111-123, é um número facinho, vocês gravem, por favor. Gente, é muito difícil falar de promessas, né? Então a gente não tem promessas, a gente tem projetos. Tem um projeto que para as famílias CPCI, para o meu esposo, é primordial, que é o complexo, né, da terceira idade. É uma luta de mais de 20 anos, passa governo, entra governo, e a gente sempre pede a mesma coisa. E por isso que eu espero sim que esse governo permaneça, porque já temos uma fala sobre isso, já temos um projeto apresentado sobre isso. Eu gostaria também que na área da saúde, na área da educação e na área do esporte, especialmente do esporte salva a vida, gente. Salva a vida do idoso, salva a vida do jovem, salva da criança. O esporte, eu comecei no esporte tem 6 meses. Eu só vivia o que eles estavam fazendo e hoje eu consigo entender o quanto gratifica a gente ter um esporte. Então, eu acho que também precisa ter uma assistência direcionada a esse lado, porque esporte literalmente é saúde. Se você tem pessoas no esporte, você realmente melhora a saúde, assim como a saúde mental. Mas a gente também tem um outro projeto. Esse projeto eu acho ele um pouco mais complexo, mas nada impede da gente tentar, que seria a creche do idoso. Que talvez o nome não fosse creche, mas assim, eu fui convencida por uma pessoa muito sábia, que às vezes a pessoa não sai para trabalhar porque tem aquele idoso para cuidar. E não porque ele está doente, porque realmente se um idoso doente aí é uma outra demanda, mas porque o filho pode ter medo, a neta ter medo de deixar aquele idoso sozinho. Então por que não ter um projeto onde esse idoso possa passar realmente o dia, ter uma alimentação como se fosse uma creche? E essa pessoa de repente só tem que ir no banco, mas eu não tenho quem deixar. Será que eu posso levar ali? Será que tem profissionais que podem ficar ali? Só que é um projeto muito maior, para um momento de reflexão, e quem sabe lá dentro, com apoios até de emendas, né, parlamentares, a gente não consiga trazer isso para cá. Por que não? Mas para isso a gente precisa ter poder, que infelizmente somos números. Por mais que eu sou, você é, nós somos pessoas conhecidas, pessoas bem desenroladas, muito bem ouvidas, a gente ainda não tem o poder da caneta, a gente ainda não consegue alcançar algumas coisas sem que isso, como disse meu querido amigo André Longo, pareça demagogia, porque não, eu quero isso por isso, não é uma troca. Não é uma troca. Mas infelizmente, quem manda é a política. E para você fazer e ter o poder de fazer, você tem que estar lá. Tem que estar com o poder da caneta, ter acesso, né, de dentro para fora. Então isso faz valer estar aqui, faz valer estar na política, faz valer ser mulher
porque não é fácil ser mulher e estar na política. Não somos cotas, não somos escadas, não somos laranja. Eu estou com elas e gostaria que votassem nelas. Pode ser que alguém não simpatize comigo, mas a gente tem mais 39 candidatas. Mulher é forte, mulher é guerreira. E por que precisamos de uma mulher na Câmara? Não, a gente precisa de quantas quiserem colocar. Essa medida de a Jandira não tem uma mulher na política, vamos eleger uma mulher. Não, vamos eleger 10, vamos eleger 5, vamos eleger quanto o povo achar necessário. A gente não precisa se menosprezar, a gente não precisa ser menor, a gente só quer ser igual. E para ser igual, basta a população querer. E me fala seu número de novo. 11123. Tá. E suas redes sociais? Como as pessoas te procuram nas redes sociais? Fábia Landulfo. Tanto @Fábia Landulfo no Instagram e Fábia Landulfo no Facebook. Eu não acesso muitas redes sociais, eu posto poucas coisas porque eu sou muito da prática, mas eu confesso que eu vou melhorar isso, meu amigo. E é isso, gente. Muito obrigado, a nossa convidada. Obrigada a você. E até o próximo